Oi, pessoal, aqui é a professora Rimena e hoje a gente vai trabalhar a aula 3 sobre a formação dos estados modernos, que a gente pode chamar também como centralização do poder, formação dos estados-nação. O que é isso, afinal? É como surgiram os países da Europa. Nada mais que isso, é o surgimento dos países da Europa. Bom, vamos imaginar que a gente tá. Imaginar não, porque vocês vão ver. Aqui tem um mapa mundi atual. Um mapa mundi. Um mapa europeu, aliás, um mapa europeu atual. E você pode verificar que a Europa ela é dividida em países. Olha só, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Polônia, Turquia, Suécia. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Como esses países europeus surgiram, como eles nasceram. Quem foi que fez essa centralização? Quem foi que formou esses estados-nação? Tá? Então, quando isso aconteceu? Isso aconteceu no finalzinho do século XIV, final do século XIV, início do século XV. Esse período é o quê? Século XIV, início do século XV. É a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o surgimento desses países vai acontecer entre o século XIV e século XV, final da Idade Média, início da Idade Moderna, ok? Então, quem eram os grupos, quem eram os personagens dessa centralização do poder? Afinal, quem era que queria essa centralização do poder? Era a burguesia, que vocês já trabalharam, que são os comerciantes, mais os reis. Por quê? Porque os reis, no período medieval, na Idade Média, eles não tinham poder sobre o território total, eles só tinham poder dentro dos seus feudos, das suas terras. E eles queriam o quê? Eles queriam voltar a ter poder no seu território inteiro, no território inteiro. Agora, a burguesia, por questões econômicas, para facilitar o comércio para eles queriam que se centralizasse o poder, surgissem os países. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui que tem uma região que seria o que é hoje, vamos lá, a Espanha. Então, essa região, ela não era centralizada, não era um país único. Como ela era formada? Haviam vários feudos. Então, essas bolinhas são os feudos, que eram comandadas pelos senhores feudais. Então, cada região aqui, cada feudo era comandado pelo seu senhor feudal, que era dono dessas terras. Então, nesse período, como vocês sabem, como vocês lembram, esse período, o poder na Europa Ocidental, o poder era descentralizado, ou seja, não havia ninguém que dominasse tudo. O rei existia, mas ele não mandava em tudo. O que ele mandava? Ele mandava simplesmente no seu feudo, nas suas terras. Ele era simplesmente mais um senhor feudal como qualquer outro. E no final da Idade Média, como vocês sabem, vocês já devem ter estudado no capítulo do Renascimento Comercial, surgiram entre esses feudos algumas feiras que se realizava o comércio, uma feira.
Então, basicamente, o território era dessa forma, politicamente. Então, vamos imaginar um burguês. Ok? Um comerciante. Ele chega aqui nesse feudo para fazer o comércio, vender suas coisas, tá? Ele chega aqui nesse feudo e vai ter uma moeda específica, um idioma, um peso-medida. Ou seja, nessa região vai ter uma moeda determinada, um idioma que eles falam nessa região e um peso-medida. Por exemplo, não era padronizado 1 quilo é 1 quilo, 1 metro é 1 metro. Não, era totalmente despadronizado, vamos dizer assim. Não dava para você, eu quero comprar 1 quilo de batata. Eu quero comprar, na época, quero comprar 3 batatas. Mas quanto vale 3 batatas? As batatas variam de tamanho. Ou eu quero comprar um pedaço de tecido. Mas quanto? Os pedaços variam. Então, o peso-medida não eram padronizados. Então, o burguês chegava aqui. Era uma realidade. Chegava aqui nessa feira. Outra realidade, outra moeda, outro idioma, outro peso-medida. Chegava aqui, outra realidade. Então, isso daí não provoca uma estagnação, não digo estagnação, mas breca que as coisas aconteçam rapidamente, como o burguês quer? Sim. Então, o que eles imaginaram? Se eu pegar toda essa região, olha só, e formar um único país, uma única nação, um único estado, que fale a mesma língua, o mesmo idioma, o mesmo peso e medida, que isso seja padronizado, não ficaria mais fácil para o burguês? Claro que sim. Então, para eles, o ideal para fazer o comércio facilmente seria que houvesse a centralização do poder, que surgissem esses países que centralizassem o poder para que houvesse uma mesma moeda, um mesmo idioma e um mesmo peso-medida, aí facilitando as transações comerciais por o burguês. E o rei nessa história toda? O rei, ele ajudou o burguês a centralizar o poder porque ele queria voltar a ter o poder. Ele queria comandar esses países que estavam nascendo, ok? E assim, não foi uma coisa fácil, não foi, porque esses senhores feudais, eles não iam aceitar perder o poder e ter que obedecer um rei. Então, aconteceram guerras para que se centralizasse o poder. E surgem quais nações? Principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra, França. E surgem essas nações na Europa, século XIV, XV. Só que não esqueçam, observando, Itália e Alemanha não centralizam seu poder nessa época, não centralizam. A Itália e a Alemanha só vão nascer no século XIX, ok? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre o surgimento desses países. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijão.